Olá a todas, todos, todes. Essa videoaula se refere à semana de número 3 da nossa disciplina Antropologia e História, e o tema reservado para esse período é a problematização da memória. Referências da aula estavam programados para leitura 2 artigos de um mesmo autor, Michael Pollack, Memória e Identidade Social e Memória, Esquecimento e Silêncio. Um terceiro artigo mais recente, do historiador Antônio Vieira, O Direito de Fala e de Memória na Epidemia, que vai nos ajudar a pensar, né, o tempo presente em relação a acontecimentos históricos que o Michael Pollack traz nos textos dele. E, por fim, um documentário, A Cidade, né, para o qual estava prevista, então, a realização de um exercício multimídia dentro das atividades da aula, né? E que vai ajudar, então, a expandir as nossas reflexões em torno dos textos. Bem, eu vou fazer a exposição dos dois artigos do Michael Pollack de forma mesclada, porque eles se complementam, né? E nesses materiais, esse autor ele estabelece uma certa cronologia a respeito de percepções sobre a memória. E, obviamente, ele faz isso tentando traçar essa trajetória a partir daquelas percepções que o influenciaram a elaborar a dele próprio, né? Então, ele resgata, né, as contribuições de Durkheim a respeito desse tema, né? Então, ele relembra que Durkheim estava dedicado, né, a delimitar uma ciência do social, uma ciência que se colocasse em pé de igualdade com as hard sciences, né, com as ciências naturais, né? E dentro da proposta de entender fatos sociais como coisas, né, Durkheim vai perceber a memória, né, manifestada em indicadores empíricos, né, em elementos bastante concretos, visíveis e palpáveis, né, como monumentos, formas arquitetônicas, tradições, música, danças, personagens históricas, né, e suas biografias materializadas. Tá? Logo adiante, né, o Pollack vai relembrar o Maurice Halbach, né, que tem uma grande influência sobre ele, né, e em Halbach, o entendimento primeiro de Durkheim sobre a memória já ganha uma sofisticação, porque a gente sai daquela dimensão bastante concreta, material, né, para perceber que a memória não é só isso, mas que ela tem uma dimensão imaterial bem importante, né, e que deve receber atenção, né? Então, Halbach vai falar em memória coletiva, né, já trazendo esse componente imaterial, pensando o quanto ela é responsável por gerar coesão social, né? E para visualizar essa memória coletiva, né, Halbach vai sinalizar que ela se manifesta de forma mais acabada como memória nacional, né? Então ele fica no trânsito, né, entre uma dimensão mais imaterial, né, memória coletiva, e uma dimensão mais material, ou seja, a memória nacional, né, para tentar materializar um certo programa de estudo, né, ou seja, para onde a gente vai olhar como pesquisadores, né. Nesse esforço, ele tem uma percepção assim bastante inicial ainda, né, sobre seletividade e negociação dessa memória nacional com as memórias individuais, né? E, portanto, memória nacional, memória coletiva, né? Então, ele começa a perceber que tem movimento aí na construção da memória e que transita o tempo todo entre o individual e o coletivo, né? Bom, em Pollock isso vai aparecer de modo já bastante mais desenvolvido, né?
porque ele vai adotar, então, uma perspectiva claramente construtivista, ou seja, aquilo que era a percepção inicial, né, vira algo que é um fato, ou seja, é algo dado, né, ou seja, que a memória é construída por esse trânsito individual, coletivo, né, e a partir dessa perspectiva, ele vai se perguntar como e por que certos fatos sociais se tornam coisas, ou seja, ele vai se perguntar, bom, se existe um monumento numa praça, né, que se tornou uma coisa, por que que ele está ali? Como ele foi parar ali? Qual é a história daquele artefato material que engendra uma certa memória, né? Então ele vai estar muito preocupado em mapear processos e atores que vão estar envolvidos na formalização de uma certa memória, né? Bom, e aí, se há uma certa memória formalizada, existem algumas outras que não vão aparecer, né? Então, é essa pergunta subsequente que esse autor vai fazer. Marco Polo, que tem uma formação acadêmica bastante interessante, né, para os propósitos da nossa disciplina, porque ele é historiador e sociólogo austríaco, né, foi orientando do Pierre Bourdieu, que também é um autor que transita, né, entre sociologia, antropologia, comunicação, né, então tá, assim, é uma linhagem, né, que vai romper com esses limites disciplinares, né, que é justamente o exercício que a gente tem feito aqui na disciplina, de pensar como a antropologia como pode contribuir para a história, mas também como a história informa a antropologia, né? O Pollack, ele faleceu de AIDS na primeira onda da epidemia, né? Então, pensem, tentem lembrar da primeira onda, pensando um pouco em como nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo agora, um momento de muito desconhecimento sobre uma doença, um momento em que não se sabia exatamente formas de transmissão, não se sabia como tratar, um momento que se testavam todos os remédios, que muitas vidas foram perdidas, especialmente nos coletivos, nas comunidades gays, né? Então, esse acontecimento crítico vai ter um impacto muito grande sobre a obra do Michael Pollack, né? E em que ele vai pensar em outros materiais para além desses que a gente utilizou para essa aula, os impactos da AIDS sobre o coletivo homossexual, mas com atenção ao problema da identidade social em situações limites, ou seja, como, equilibrar essa identidade, né? Como dar sustentação para essa identidade, né? A partir de um evento, da vivência de um evento crítico como a AIDS, né? Lembremos que a AIDS chega nos anos 80, né? Em que os grupos gays, né, tinham alcançado já nesse momento, né, uma atmosfera de grande liberação, né, desde os movimentos contraculturais dos anos 60 e dos anos 70, né? Então, ou seja, quando eu quero dizer liberação, eu quero dizer a chance, a possibilidade de exercer a sua identidade sem ser subalternizado ou oprimido por isso. Obviamente que os preconceitos, né, continuavam existindo, mas a comunidade gay havia conquistado vários espaços de protagonismo. E, de repente, aparece uma doença, né, que coloca em xeque tudo isso, coloca em xeque esse modo de viver, né, e a sociedade aponta todos os dedos para esse grupo no começo da epidemia, né? Lembremos que, se vocês forem pesquisar na internet, nós vamos ter manchetes horripilantes, né? Como a AIDS comparada ao câncer gay. Então, assim, teve um impacto muito, muito grande sobre essa comunidade, né? Até que se esclarecesse, né? Que se tratava de uma doença que poderia atingir quaisquer pessoas de quaisquer orientações sexuais, né? Então, lembrem-se sempre desse olhar, né, para pensar os conceitos que o Michael Pollack nos traz. Bom, eu disse antes, né, que esse autor vai se perguntar, né, como e por que algumas memórias se formalizam, né, e que a partir dessa pergunta inicial ele
também vai se questionar, bom, e por que outras memórias não aparecem, né? Que é o que ele vai chamar de memórias do subterrâneo, né? Ou seja, são as memórias clandestinas, que não aparecem, que não se tornam coisas, né? Que não são materializadas no espaço social, ou demoram muito a se materializar, ou são materializadas de uma forma muito marginal, né? Ele vai destacar a grande contribuição dentro da disciplina da história, da emergência da história oral como um método de pesquisa para que as memórias do subterrâneo pudessem vir à tona, né? Então, a possibilidade que a história oral abre de se sair daquela ideia de que a história se refere apenas ao estudo de documentos históricos, de arquivos, de coisas materiais e concretas, né? Para pensar outras formas de registro historiográfico, né? Então, ele mostra, né, que a história oral teve um papel muito importante dentro da disciplina ao registrar versões sobre acontecimentos históricos de minorias políticas, né? Essa forma de fazer história, né, pela oralidade, também vai trazer à tona a natureza bastante opressora da memória nacional, ou seja, que é uma memória que se impõe em detrimento de outras, né? E aí descentra aquela ideia do Halbach como a memória nacional como aquela que seria a mais acabada, ou aquele exemplo representativo de memória coletiva, quando na verdade ela é um tipo de memória em jogo, né? E o registro das histórias orais, né, justamente coloca em perspectiva as disputas narrativas na construção da memória, né? Essas memórias do subterrâneo, né, também, segundo o Pollack, são recheadas de lembranças traumáticas, né? E há algumas características nessas lembranças traumáticas trazidas à tona por esses sujeitos de minorias políticas, né? Algumas características são muito se repetem, né? Então ele identifica algumas que ajudam a gente a refletir a partir desse tipo de material empírico, né? A transmissão geracional, então são histórias que vão sendo passadas de ascendentes para descendentes, são histórias que exploram o silêncio como uma espécie de resistência, então nem sempre não falar a respeito é medo, mas é resistência no sentido de espera pelo momento propício para que aquela memória venha à tona e seja ouvida e seja levada a sério. Mas, ao mesmo tempo, essa espera por poder falar e ser ouvido também se recheia de ressentimento, e ressentimento acumulado que pode gerar contra-violências, né? Então, se o fato de deixar aquela memória no subterrâneo foi fruto de uma violência, a espera por poder retirá-la de lá pode engendrar contra-violências, né? Ou seja, essa forma de anunciar uma memória subterrânea nem sempre é pacífica, né? É isso que ele, então, consegue mapear como características dessas histórias orais de memórias do subterrâneo. Ele traz alguns exemplos, né, para a gente desse processo, né, de memórias que estão lá enterradas e depois vêm à tona, e como as sociedades mais amplas, né, a sociedade de modo mais amplo lida com isso. Um dos eventos que ele destaca é o processo de desestalinização, né, que demora muito tempo a mais do que a queda, né, do Stalin, né, como um ditador soviético, né? Então, vejam, os processos são processos que levam tempo, são processos de longa duração, né? Então, a desestalinização não é a queda, mas sim o processo de denúncia dos crimes do regime e o processo de destruição dos seus símbolos a partir de uma autocrítica do passado, né?
eu separei aqui uma imagem, né, do Memento Park, fica na Hungria, em Budapeste, para onde vários monumentos do período soviético que foram derrubados, né? Vários desses monumentos foram levados para esse parque, né? Um parque de memória, um parque que tem o objetivo de refletir sobre aquele período e evitar que novos regimes de características ditatoriais emerjam, né? Vocês podem procurar na internet, tem um site do parque com várias fotos. É muito interessante, muito a forma como o parque está organizado. É um parque ao ar livre, vocês podem ver aí na foto, né? Aí é um detalhe de alguns dos monumentos, né? É um parque de todo trânsito ao ar livre, né? E que ao menos a mim, no momento que eu estava elaborando a aula, me remete a acontecimentos muito recentes, né? A partir do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, né? E as passeatas, as grandes passeatas comandadas, capitaneadas pelo Black Lives Matter, né? Em que monumentos, né? Estátuas de senhores de escravo, né, especialmente no sul dos Estados Unidos, foram derrubadas. Teve alguns movimentos parecidos também na Inglaterra, né? Então, derrubar, destruir símbolos, derrubar monumentos é bastante representativo dessa autocrítica do passado e da emergência de memórias subterrâneas. Por exemplo, muito interessante e aí estudado com bastante detalhe pelo Michael Pollack, né, é o período pós-nazista, queda do regime nazista também, né? E aí um novo processo de longa duração, dessa vez relacionado aos judeus sobreviventes dos campos de concentração que estabelecem moradia, né, saindo dos campos, estabelecem moradia na Alemanha e na Áustria, ou seja, não vão para outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, que recebeu bons contingentes, ficam nesses países que eram espaços, né, que eram os polos do governo, né, do regime nazista, e aí, então, nesses lugares, eles precisam encontrar um modus vivendi, né, uma forma de se reconstruir, né, de reconstruir suas vidas nesses espaços tão marcados por um regime opressor, né? E o Pollock vai destacar que esse primeiro momento pós-guerra é um momento de muito silenciamento dessas pessoas, porque havia um grande constrangimento no ar, né? Havia constrangimento porque existia um foco bastante grande na reconstrução do pós-guerra, né? Então todos os esforços deviam estar voltados para essa meta, né? Então há um clima, muitas dessas pessoas depois relatarão, né? Muitas dessas pessoas relatarão de ausência de escuta, ninguém estava, né? As pessoas diziam, temos que nos concentrar em reconstrução. Também tinha um desejo de poupar os descendentes, ou seja, não falar do assunto, era como se poupasse os descendentes do sofrimento de ter que relembrar um período tão triste, tão violento da história daquelas famílias. Também havia constrangimento, porque depois que o regime cai e várias outras histórias, narrativas vêm à tona, se percebe que existiam judeus abastados envolvidos na política de extermínio, né? Judeus que facilitavam trâmites em favor de seus interesses próprios, judeus que intercediam por algumas pessoas em detrimento de outras, né? Então havia um constrangimento com relação a esses compatriotas, né? Mas passados anos, né, essas memórias que estavam no subterrâneo vieram à tona, né? Então ele mostra que na velhice avançada, especialmente, né, e que ao longo do tempo os próprios descendentes começaram a demandar dessas pessoas que contassem suas histórias, e com o passar dos anos,
o foco na reconstrução, né, do pós-guerra vai, claro, diminuindo, né, porque os países foram se refazendo e, ao mesmo tempo, alguns coletivos foram se fortalecendo, né? E essas associações de deportados, de desertores, né, ou seja, uma série de subgrupos naquele contexto da Segunda Guerra, essas associações vão, então, promover o reencontro de pessoas que passaram por situações parecidas, né? E aí a força coletiva para poder, então, sair do silenciamento. Por outro lado, né, Pollack vai ser muito perspicaz em apontar algumas memórias, né, não saem da clandestinidade, permanecem subterrâneas. E aí ele está se referindo às narrativas de presos pelos nazistas, né, que eram homossexuais, né, pessoas presas, perdão, que eram homossexuais, prostitutas, ciganos, os chamados associais, né, pessoas que viviam associais, por exemplo, pessoas com deficiência, os vagabundos, né, que eram as pessoas que estabeleciam sua moradia pelas ruas, criminosos, né? Então, os judeus não foram os únicos a irem para os campos, houve uma série de outros grupos, né? E as memórias desses grupos em relação a esse período histórico raramente vieram à tona, né? Motivos, bom, primeiro a condição de outsider, né? Então são outsiders mais outsiders que os judeus dentro das nossas sociedades modernas ocidentais, né? Mas também existe não é o freio para que essas memórias se tornem públicas não é só do ponto de vista de uma certa hegemonia, né? Mas também, claro, o impacto que essa hegemonia exerce sobre esses próprios sujeitos, né? No sentido de que eles têm temor de represálias identitárias, né? Então, no sentido assim, eu poderia até falar, mas eu não falo porque eu posso ser repreendido por isso, eu posso perder mais por isso, né? Eu posso me comprometer mais, né? Então, o espaço poderia, não há um silenciamento total, poderia se falar, porém não se fala porque se percebe que se perderia mais falando. Bom, a partir desses dois exemplos, né, da desestalinização e do pós-nazismo, né, Pollack vai fazer um esforço, então, de pensar alguns elementos que permitem enquadrar uma certa memória, ou seja, quando ele está falando de enquadramento, ele está se referindo à ideia também que ele usa, o termo que ele usa de formalizar uma certa memória, torná-la pública, concreta, né? Então, quais as características que promoveriam isso, né? A primeira delas que ele destaca é coerência, né? Para que uma memória se torne pública, né, e concreta, um certo volume de discursos precisam se encadear, ou seja, uma falsificação total não é possível. Você pode ter pontos controversos, né, e até excepcionalmente mentiras, mas não se pode falsificar tudo. Atores para enquadrar essa memória. É essencial que certos tipos de pessoas trabalhem para que essa memória se projete. E aí ele cita, por exemplo, o papel dos historiadores, pesquisadores, arquivistas, ativistas, lideranças, né? Então, esses são os atores da memória. É importante também haver testemunhas e que essas testemunhas sejam autorizadas socialmente, ou seja, que elas tenham credibilidade pública, né? Se é uma testemunha que não tem, dificilmente ela vai ajudar na concretização dessa memória. Registro material, né? Criação de conteúdo sensorial que permita, aí sim, tornar essa memória concreta e as pessoas possam ter algum tipo de acesso material a ela, né?
Então, aí sim, construímos monumentos, construímos estátuas, criamos museus, geramos arquivos, produzimos filmes, produzimos livros, né? Isso tudo é registro material da memória. Enquadrar a memória também é lidar com contingência, ou seja, nenhuma memória é estática, ela se movimenta no tempo e no espaço. Então, toda a memória está sempre conversando, né? Passado, presente e futuro. Ela está sempre em trânsito, né? E para enquadrar a memória, se você é um ator profissional, você precisa ter isso em mente, né? Então, sexta característica, e a característica que realmente engloba todas as demais, é a ideia de processo no enquadramento da memória. Memória é construção, memória é desconstrução e memória é reconstrução, né? Então, memória é processo e é substancialmente um processo de disputa, né? Em que você tem atores, testemunhas, registros materiais disputando por coerência, né? E enfrentando contingência. Bom, a gente falou em registros materiais, né? E eu mencionei os filmes como um registro material, né? E o Pollock vai destacar que os filmes foram assim, a indústria cinematográfica foi fundamental para projetar a memória dos judeus sobre o Holocausto, né? Eu destaquei uma imagem que é clássica aqui de um filme também clássico, que é a Lista de Schindler do Spielberg de 93, né? E esse filme ele é muito interessante porque ele faz justamente referência a uma lista, né? A lista que era feita por um judeu, um grande comerciante, né? E a partir dessas listas ele conseguiu salvar a vida de vários outros judeus, né? Ele é apresentado como um herói, né? Mas é interessante lembrar quando eu mencionei, né, que o silenciamento de judeus vivendo na Alemanha e na Áustria no pós-guerra tinha a ver também com o envolvimento de famílias abastadas nas políticas de intermínio, direta ou indiretamente, né? Tem também relação com a geração de listas, né? Listas para salvar pessoas, em detrimento de outras que não tinham vez, que não eram salvas, né? Em geral, as pessoas mais pobres, mais desprovidas, né? Então, pessoas que tinham mais poder financeiro tiveram mais chances de sobrevivência nesse processo a partir de certas interseções. Eu não estou dizendo que Schindler fez diretamente isso, eu estou querendo dizer que as listas, né, esse nome, a lista de Schindler, né, a palavra lista presente aí não está aí por acaso, ela tem todo um background histórico importante. E aqui eu separei algumas contranarrativas, né? Contranarrativas dessa produção cinematográfica, bibliográfica, né? Que projeta, então, o Holocausto a partir de um ponto de vista judeu, né? Mostrando que essa história não é de forma alguma uma mentira, longe disso, né? Mas que existem, como posso dizer, outras matizes que nós precisamos pensar, além dessa narrativa que se tornou hegemônica a partir desse grande investimento de uma indústria cultural, né? Eu separei três sugestões, que já são espécies de referências complementares da aula, né? Um livro clássico, né, que é o Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, publicado nos anos 60. Hannah Arendt era uma intelectual alemã, né, judia, foi exilada para os Estados Unidos, né, e no período do exílio ela vai então cobrir o julgamento do Eichmann, que era um oficial nazista que cuidava do trânsito de quem iria para as câmaras de gás, né? E depois esse livro virou um filme, tem um filme, né, mais recente, bem interessante também de ser visto, né, que vai contar justamente desse período. O filme não é do período todo da vida dela, mas é especificamente sobre a produção desse livro. É um livro que foi publicado em reportagens para a revista New Yorker, ela vai como uma correspondente da New Yorker,
para cobrir o julgamento e posteriormente ele vira um livro, né? E aí a Hannah Arendt, que já havia sido perseguida pelo regime nazista, vai se tornar também uma inimiga dos seus é, 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 conterrâneos judeus, né? No sentido de que ela vai apontar o quanto o mal era banal, o quanto o Eichmann não era um monstro ou um assassino frio, mas que ele era um cidadão comum, né? Que dizia que tinha agido, que estava fazendo o seu trabalho, né? E havia uma expectativa de que ela o apresentasse como um grande monstro, como um ser monstruoso, né? E ela traz uma outra narrativa que choca a comunidade judaica, né? E aí, além desse livro, né, e que depois virou filme, eu indico duas produções mais recentes. Uma delas, O Leitor, que é um livro que virou um filme também. Muito interessante, né? A personagem da Hannah, que é interpretada pela Kate Winslet, lembra muito o julgamento do Eichmann, né? E o outro livro, que também virou um filme, né, de sucesso também, de bilheteria, A Menina que Roubava Livros, né? Um livro que fez muito sucesso, né, com o público infanto-juvenil. E eu li esse livro justamente quando eu estava pesquisando com jovens, né? Foram eles que escolheram, gostavam do livro, e eu fui ler e me encontrei um ótimo romance, né? É um livro muito interessante que conta a perspectiva dos alemães muito empobrecidos, né, durante a guerra. A perspectiva que eles tinham em relação ao regime nazista. Alguns foram seus apoiadores, outros não. E esses alemães, né, trazem então a sua visão do período da guerra, um período de muita fome, muita escassez, né? E quais foram os impactos desse regime, né, além da escassez material, sobre a vida dessas pessoas, né? Então, eles não foram levados para os campos de concentração, como os judeus, mas, por exemplo, muitos tiveram seus filhos raptados, né, para experiências científicas do regime, né, com humanos, né, no sentido de promover o avanço da raça ariana, né, ao aprimoramento da raça ariana. Então, essas pessoas recebiam propostas, né, diziam que seus filhos iam ser levados para colégios, para bons colégios, essas crianças, esses adolescentes nunca mais voltavam. Então, esse é um dos fatos que é descrito nesse livro. É um romance, é uma história ficcional, assim como o Leitor, né? Mas é baseada, né, a menina que roubava livros, é baseada nas vivências reais dos pais do autor, né, que viveram essa realidade durante o período da guerra. E por fim eu indiquei um texto meu que se chama Uma Reflexão Antropológica a partir do filme O Leitor, Violência, Justiça, Emoções e Moralidades. Foi uma apresentação que eu fiz num debate sobre esse filme, né? E o texto está no meu perfil da academia.edu, vocês podem procurar lá. E eu achei interessante, né, compartilhar essa referência com vocês, porque nesse texto eu faço um trânsito bastante interdisciplinar mesmo, né? Então, trabalhando com referências da história, da filosofia, da antropologia, né? E como todas essas áreas do conhecimento podem conversar para nos ajudar a fazer uma análise, né? Nesse caso era uma análise de um filme, mas pode ser uma análise empírica, pode ser análise de um documento, né? Então, como essas fronteiras podem ser transpostas para a gente produzir boas reflexões, né? Óbvio que o meu olhar o tempo todo é antropológico, porque eu sou antropóloga, mas isso não significa que a gente tenha que ficar preso a certas nessas caixinhas que a própria academia criou, né? Então, se tiverem interesse, verifiquem lá, eu trago, além dessas referências
trabalho com Eichmann, trabalho com Leitor, obviamente, porque era o filme que estava em análise, mas trabalho também com algumas etnografias, tais como a da professora Virginia Vecchioli, que trabalha com as memórias em disputa em torno da ditadura na Argentina. Confiram, se tiverem curiosidade, várias referências que eu utilizei estão todas listadas ao final do texto. Bom, então, para fazermos uma síntese, né, da argumentação do Pollock, então, quais são os elementos constitutivos da memória, né? Então, 3 elementos fundamentais: acontecimentos, pessoas e lugares. Mas não é simples assim, né? Acontecimentos podem ser aqueles vividos por mim enquanto pessoa, mas também os acontecimentos que eu herdo, aqueles que os meus ascendentes me contam e eu guardo comigo. Pessoas, né? As pessoas que compõem a minha memória não são só as pessoas que eu conheço, mas também as personagens históricas, aquelas que eu não conheci e que, por uma memória herdada, chegaram até mim, né? E os lugares, mas os lugares não só aqueles lugares que eu experiencio diretamente, mas também os lugares projetados, ou seja, os lugares que eu vejo a partir de filmes, a partir de fotos, a partir daquilo que outras pessoas me contam, né? Então, vejam que na constituição de uma memória, a gente tem tanto aspectos materiais, aspectos vividos diretamente, mas também aspectos imateriais e não vividos diretamente, que é o que o Pollock vai chamar de acontecimentos, pessoas ou lugares experienciados por tabela, né? Ou seja, por um processo de transferência. Alguém me conta e eu imagino aquilo na minha própria mente, né? Então, a experiência da memória é uma vivência diferenciada das realidades, né? Então, eu vou ter memória coletiva, né? Que não se confunde com memória individual, mas que delas se abastece dessas memórias individuais, mas cada uma dessas memórias individuais é diferenciada em si mesma, né? Então, quais as consequências disso, né? Que a gente não vai ter uma memória única, que a gente não vai ter uma memória nacional única, cristalizada, delimitada. A gente pode ter memórias oficiais que, por um dado período de tempo, por uma série de circunstâncias, se sobrepõem a outras memórias, mas ela nunca vai ser a única, embora possa ser hegemônica, né? Muitas vezes essas cronologias plurais, né, por uma série de acontecimentos, ganham força, né? E essas cronologias que estão na periferia podem ganhar, né? O Pollock usa esse verbo, ganhar da cronologia oficial, né? Então, acontecimentos limite, né? Que, como por exemplo esse que nós vivemos hoje da pandemia, né? E dentro desse contexto, o assassinato do George Floyd, por exemplo, né? Deram uma certa um curto-circuito na cronologia oficial, ou seja, permitiram que certas estátuas, certos monumentos fossem derrubados ou fossem contestados, né? Trazendo do subterrâneo, então, várias outras narrativas, né? Claro, a gente já tem hoje muito mais projeção das histórias negras, né? Mas ainda assim há muito silenciamento, muito apagamento e muita opressão, porque há um racismo estrutural extremamente forte no mundo ocidental, né? E especialmente em nações que viveram processos grandes de escravidão, como o Brasil e os Estados Unidos. Por fim, uma síntese, né, do fenômeno da memória, né? Então, 4 elementos aí para fazer essa síntese, né? Segundo a análise do Pollock. Primeiro, memória e identidade. São 2 elementos, um não vive sem o outro, são 2 faces de uma mesma moeda. Eu só consigo ter identidade, seja ela individual ou coletiva, a partir da estruturação de uma memória. Sem memória, eu desestruturo identidades, seja individual, seja coletiva, e isso gera patologias também, sejam elas no indivíduo
ou na coletividade. Tá? Memória e identidade é sempre feita a partir de seletividade, ou seja, eu não levo em consideração tudo para fazer memória ou tudo para compor a minha identidade, né? Eu vou herdar uma parte disso, ou seja, a partir daquele contexto em que eu nasço, cresço, trabalho, etc., vou herdar uma parte, e a outra parte vai se dar a partir de preocupações do momento, ou seja, aquela ideia de contingência que eu destaquei, né? Então, a minha memória vai se organizar a partir desse pêndulo, herança e contingência. Fenômeno da memória também implica disputa, isso já destaquei, né? Nenhuma memória é essencial, essencializada, única, fechada, atomizada. Mas memória é sempre contrastiva. Sempre se elabora memória a partir da relação com um outro, né? E essa relação pode ser uma relação de complementaridade, inspiração, mas também de subalternização, né? De deixar certas narrativas na clandestinidade para que a minha, né, uma delas se torne hegemônica. E, por fim, memória é construção, né? Ou seja, a ideia de processo que eu já tinha destacado. E isso e memória é construída, seja ela escrita, registrada em arquivos, registrada em pesquisas, em livros, né? Ou outras linguagens mais perenes, né? Como monumentos ou como filmes, mas também a memória é construída quando é oralizada. Quando alguém conta uma história, isso não significa que essa história seja mais verdadeira do que aquela que está escrita. Por quê? Porque quando eu conto a minha história oralmente, eu também seleciono coisas. Eu volto lá para a ideia de seletividade. Eu lembro de coisas, mas eu perspectivo todas essas coisas lembradas a partir do que eu estou vivendo no momento presente, né? Então, eu acho que uma ideia bastante chave do Pollack para estudo da memória, seja pela história, seja pela antropologia, é entender que a pluralidade de discursos em torno da memória, ela é científica. Ela é científica. O nosso objetivo, enquanto cientistas sociais, é justamente objetivar essa pluralidade de discursos. É fazer com que ela ganhe forma material e palpável nas pesquisas, né? Como eu faço isso, né? Pollock dá dicas valiosas, assim, já lá no final da sua argumentação, né? Por exemplo, numa entrevista, estou entrevistando uma pessoa no meu trabalho de campo, fazendo etnografia, né? Em vez de ficar procurando verdadeiro e falso no relato de uma pessoa, talvez isso não seja o mais importante, mas é atentar para o que ele chama de partes mais ou menos sólidas do discurso, para que eu possa contrastar o discurso desse informante, desse interlocutor, né, com outras fontes, tá? E num relato escrito, por exemplo, se eu for trabalhar com etnografia de documentos, né, muitas vezes a gente não pode olhar só para o conteúdo, aquilo que está escrito ali naquela primeira dimensão, mas também o estilo, a forma como está escrita, a linguagem, as palavras escolhidas, o encadeamento dos parágrafos, as metáforas são fundamentais, né? Que tipo de metáfora tem ali naquele texto, né? Então, vejam, são dicas valiosas que nos permitem estudar de forma mais eloquente, né? Com mais perspicaz, vamos dizer assim, tanto registros escritos quanto registros orais. Encaminhando para o fechamento, né, queria trazer aqui dois excertos, duas vinhetas aqui de outros dois materiais da aula. Né? A gente tem uma cena aí muito bonita do filme A Cidade, né, do documentário, e com essa cena em mente, eu queria colocar a pergunta do Antônio Vieira, né, do terceiro texto sobre a situação da pandemia hoje em comparação a uma epidemia de sarampo que houve em Belém do Pará há alguns anos já, né? E olhando para essa imagem, eu trago a pergunta que ele coloca e que acho que é uma excelente pergunta para um debate, para o nosso debate online, né? Ele se pergunta então, daqui a 100 anos, quem terá a voz registrada?
Como a atual pandemia será apresentada e quem será silenciado? Bem, referências complementares para além daquelas que eu já citei ao longo da videoaula. A primeira delas é um livro que acaba de ser lançado, né? O lançamento aconteceu virtualmente, já no período de isolamento social. Etnografia de documentos, pesquisas antropológicas entre papéis, carimbos e burocracias. Bom, etnografar documentos, né, coloca de forma bastante direta, né, as relações possíveis entre antropologia e história. É uma área, né, é uma forma de fazer etnografia que vem ganhando representatividade nos últimos anos e que agora, nesse período da pandemia, pela impossibilidade de muitos pesquisadores encontrarem pessoalmente com os seus informantes, né, é uma forma de produzir conhecimento que está ganhando bastante impulso. Então, muitos pesquisadores estão olhando para documentos, né, ou tornando os documentos centro das suas pesquisas, pela impossibilidade de estar total de estar com os interlocutores, ou olhando também para documentos, no sentido de angariar mais dimensões para as suas investigações. Né? Um segundo estudo, não tão recente, 95, do Antônio Carlos de Souza Lima, Um Grande Cerco de Paz, Poder Tutelar, Indianidade e Formação do Estado no Brasil. Uma etnografia excelente, feita com documentos, tá? Com documentos históricos da Constituição do SPI, né? O Serviço de Proteção ao Índio, né? Que antecede a criação da FUNAI, como a criação desse órgão, né? O que ela impacta, o que ela engendra em torno de política pública, qual era o background do país naquele momento. É uma muito interessante etnografia e acho que ela nos ajuda a olhar, enfim, como fazer esse esforço sem precisar chegar. E aí eu acho, o que eu quero dizer assim, uma etnografia muito crível, né? E que nos ajuda a visualizar um esforço na relação antropologia e história, sem a necessidade de todos aqueles trocadilhos e que tudo se encaixe tão bem como o Salins traz, né? E que é justamente um objeto, né? É um ponto de crítica da obra do Salins. Essa é uma etnografia muito crível, assim, muito interessante nesse contexto. E um terceiro texto, né, da Patrícia Schuh, Antropologia com Grupos UP, Ética e Pesquisa, é um artigo que está dentro de um livro que ela organizou, e eu coloquei esse artigo aqui porque é interessante pensar que quando a gente pode trabalhar com documentos com uma série de grupos, mas à medida que a gente vai trabalhando com grupos up, ou seja, com grupos elitistas, a gente vai subindo na hierarquia da pirâmide de rendimentos e de poder né, no nosso país e no mundo, né? Os documentos tendem a ingressar com mais força, né? Então, processos judiciais, por exemplo, trabalhar com papéis da burocracia e etc. Né? Então, eu acho que é um texto interessante para pensar os dilemas éticos, né, procedimentos de pesquisa, com esses grupos que vão implicar, né, a etnografia de documentos, né? Por exemplo, prontuários médicos, né? Como lidar com isso, né? Esse tipo de etnografia também tem crescido muito nos últimos anos, embora essa ideia de grupos up, que é de uma antropóloga chamada Laura Nader, já seja uma ideia antiga, salvo engano, dos anos 70, né? Mas quando ela disse isso, ninguém prestou muita atenção, mas isso cresceu muito no sentido de que, bom, para a gente entender como as hierarquias do poder funcionam, a gente precisa compreender como esses grupos operam, né? Aí um investimento nesse tipo de pesquisa.
Bom, o que eu tinha para compartilhar a respeito dessa aula era isso. Espero, então, encontrá-los na nossa reunião online para que a gente possa debater mais, esclarecer dúvidas e aprofundar certas questões. Até breve.